Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje para concluir a nossa semana, o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar é o texto número 66, que Emmanuel separou para nós, para nos ajudar no entendimento dessa nova instrução. E é interessante porque quando nós começamos o nosso estudo, antes de começarmos o nosso estudo, eu trouxe aqui uma mensagem de reflexão para vocês, que nós estávamos ouvindo aqui, e falava sobre zumbis sociais. Uma expressão bastante atual, dadas aí as produções cinematográficas que falam dos zumbis, dos mortos-vivos e tudo mais. Então na mensagem falava sobre isso, que muitas vezes nós olhamos para o mundo hoje e vemos pessoas se comportando como zumbis sociais, em que a maior preocupação que elas têm é exatamente de viver o dia a dia, viver suas sensações, sem nada, absolutamente nada, direcionado para produzir, para crescer, para desenvolver. E é um piloto automático cego, Nando? Mais do que isso. Porque liga um piloto automático e deixa a vida conduzir sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer. Então o nosso texto de hoje tem uma correlação muito direta com essa mensagem, com essa expressão zumbis sociais. A gente vai pegar aqui para nós essa passagem que Emmanuel separou do livro para Efésios, capítulo 5, versículo 14. Na verdade eu vou ler para vocês aqui, uma parte desse capítulo, porque ele traz para nós uma informação bastante interessante para analisarmos aqui a realidade que se vivia naquela época, de Paulo de Tarso, ali logo depois, um século depois da desencarnação de Jesus. Bom dia, pessoal que chegou. Então ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chacorrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em culto, até dizê-lo é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas estendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Depois ele continua trazendo mais algumas instruções. Essas cartas que Paulo enviava para as diversas comunidades que iniciavam o culto ao cristianismo, essa aqui no caso aos Efésios, lá em Éfeso, que fica na Grécia, se não me engano,
Então, essas comunicações, elas sempre com o objetivo de estimular, de esclarecer, de orientar. E mais do que isso, nós imaginamos então que essas comunicações chegavam, eles então se reuniam e liam. E as liam, faziam um estudo sobre elas, seguindo essas orientações. E nós vimos que elas são bastante contemporâneas, de um modo geral. Aqui nesse mesmo capítulo, depois, ele começa a falar da relação do homem com a mulher. Falando, por exemplo, que a mulher deve se submeter ao homem, que o homem é a cabeça e a mulher apenas segue essa cabeça. E aí já é mais uma visão patriarcal que se tinha naquela época. Mas as orientações visavam sempre fazer com que aqueles que seguiam o cristianismo, aqueles que iniciavam os estudos no cristianismo, se transformassem espiritualmente, se transformassem saíssem daquela condição de pessoas completamente nulas, de um modo geral, naquela sociedade, que viviam, por exemplo, sob o jugo romano, pessoas que não tinham perspectiva, pessoas que viviam como escravos, como servos, simplesmente deixando o tempo passar, começando uma vida do nada e terminando uma vida do nada. Então, o objetivo é Turquia. Obrigado, professor. Então, a gente via que essa passagem, assim como para nós também hoje, nós observamos o mesmo comportamento. Mudaram as sociedades, mudaram os tempos, mudaram os interesses, mas a conduta continua sendo a mesma. E essas cartas de Paulo, devidamente atualizadas dentro da nossa realidade, trazem aí grandes valores para nós. Então foi aí que Emmanuel separou esse pequeno versículo que trata: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Esse levanta-te dentre os mortos é uma referência que ele faz exatamente a essa vida de zumbis sociais que foi comentado no início, naquela nossa mensagem. Porque nós nos perguntamos muitas vezes qual é o propósito da vida diante daquilo que nós observamos hoje na nossa sociedade. Nós saímos para trabalhar, saímos para estudar, saímos para viver as nossas relações sociais, sair em busca dos nossos interesses, e nós começamos então a observar as pessoas. Eu sempre falo para vocês que de vez em quando me dá alguns estalos, quando eu faço participo de algum evento, ou tenho algum compromisso em que eu vou ali no meio de alguma aglomeração, e me dá aquele estalo e eu fico observando as pessoas, aqueles 5 minutos de reflexão, e eu fico perguntando se as pessoas têm noção do porquê das suas existências, que sentido tem isso tudo. Pode parecer uma coisa meio zen, de você ficar assim, poxa, mas você vai para uma festa e você para ficar observando as pessoas, perguntando se elas sabem o que elas estão fazendo. Muitas vezes aquele que faz a pergunta também não tem noção do que está fazendo, que no caso somos nós mesmos. Mas quando nós fazemos isso, estamos no engarrafamento, por exemplo, vemos aquele bando de gente, as pessoas reclamando e tudo mais, aí nós olhamos no trânsito, as pessoas paradas, conversando, uma coçando a cabeça, outra mexendo no rádio, outra falando ao celular. Mesma coisa também em manifestações públicas, como esportivas, sociais, de protestos. Nós começamos a olhar para as pessoas, será que elas têm noção do que elas estão fazendo aqui? Porque elas sabem que nasceram, elas estão vivendo ali o seu dia a dia, pagando as suas contas, vivendo seus compromissos, e um dia, eis que virá o dia do retorno ao mundo espiritual, e aí então toda aquela trajetória a gente pergunta, qual foi a direção que ela deu para as suas vidas? E é essa pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos também. Porque quando se fala essa referência, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, trata exatamente disso. Quando a nossa consciência começa a despertar e a gente começa a fazer essa pergunta, qual é o sentido de nossas vidas? Nós não falamos exatamente por que alguém vive bem e alguém vive mal. Porque aí nós estamos entrando num contexto material. Pessoas que têm mais conforto, pessoas que têm menos conforto, alguém que tem melhor emprego, outro que não tem emprego, alguém que pode estudar melhor, outro que estuda menos. Mas independente dessas atividades que nós realizamos no nosso dia a dia, interiormente, no que nós nos transformamos no decorrer das nossas vidas. Quando a gente pensa, bom, eu sou um espírito imortal, sendo um espírito mortal, eu não faço parte da matéria,
vivo aqui nesse mundo com o propósito de um aperfeiçoamento moral, eu tenho que me transformar numa pessoa melhor, para fazer com que a minha vida valha a pena. E me transformando numa pessoa melhor, cultivando esses novos valores, isso naturalmente vai se refletir no meu modo de viver e no meu relacionamento com as pessoas e também nas atividades que eu realizo. Porque aí eu penso assim, o meu propósito é ser uma pessoa melhor, então eu vou alimentar, eu vou cultivar dentro de mim o respeito a mim mesmo e às pessoas, a fraternidade às pessoas, ajudando quando for possível, me tornando uma pessoa diferente daquela maioria. E não é uma diferença absurda de dizer que eu serei um grande missionário, porque nós não nos tornamos missionário porque nós queremos. Nós nos tornamos pelo trabalho que nós realizamos. Então ninguém diz assim, a partir de hoje eu sou um grande missionário. Porque se eu não tenho valores de missionários, não adianta, porque isso vai ser uma mera ilusão. Eu vou tentar interpretar um papel, eu vou fazer aqui, vou viver uma fantasia daquilo que não faz parte do meu contexto. Então, me tornar um missionário é uma conquista que vem gradativamente. Então eu tenho que começar pelas pequenas ações, e são essas que são importantes. A gente já fez aquela pergunta aqui várias vezes, e sempre vale a pena a gente reforçar. Quando a gente para, se olha no espelho e diz assim, por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Sendo que o mundo hoje é egoísta, cada um pensa em si mesmo, as pessoas só querem saber dos seus próprios interesses, por que eu tenho que ser diferente? Se nós não tivermos em mente essa realidade do mundo espiritual que nos envolve, essa realidade que faz parte da nossa natureza, de imortalidade, de imaterialidade também, nós continuaremos fazendo essa pergunta sem termos a resposta que nós precisamos. Porque nós vivemos aqui em função de uma realidade que nos aguarda no futuro espiritual. Sendo que, na verdade, quando a gente fala que nós somos espíritos, continuamos sendo espíritos mesmo aqui estando encarnados. Nós não vivemos em dimensões diferentes, nos transformando em pessoas diferentes. Nós somos as mesmas pessoas vivendo em ambientes diferentes. É como se nós mudássemos de escola no decorrer da nossa vida. Durante uma fase da nossa vida nós estamos numa escola. A partir de um momento em que nós atingimos uma condição, trocamos de escola, aí conhecemos novas pessoas, aprendemos novas atividades, vamos nos desenvolvendo e chegando ainda em outras instituições. Então, na verdade, nós mudamos de instituições, mas mudamos também os nossos propósitos sem mudar a nossa própria natureza. Então sabemos que estamos aqui, mas sabemos também que fazemos parte de outra dimensão, que é essa dimensão real. Mas o que vale, na verdade, é quem nos tornamos, quem somos nós no decorrer dessas mudanças de ambiente. Vamos aqui ao nosso texto, que Emmanuel chama atenção. Bom dia, pessoal. Então desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde, inutilmente, para eles, o glorioso dia de experiências sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira igual, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Ninguém chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou que não precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus.
não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior, levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Então essa mensagem, ela nos coloca, nos traz para uma realidade interessante. As nossas atividades, de modo geral, dizem respeito ao trabalho, onde nós colhemos os frutos para a nossa sobrevivência. Há aqueles que trabalham, há aqueles que estão aposentados, há aqueles que vivem parte de uma família, que recebem também o mesmo sustento. Nós falamos dos nossos estudos, em que a gente busca conhecimento geral ou conhecimento em determinada área. Há as participações que nós temos, por exemplo, na vida social, onde nós participamos de manifestações, onde nós participamos de eleições, onde nós damos as nossas opiniões. E no meio dessas atividades todas, temos também as atividades espirituais, onde nós buscamos essa aproximação com Deus. Muitas vezes nós queremos a aproximação física de Deus sem nos elevarmos espiritualmente para isso, porque foi essa a instrução que nós recebemos. E no meio de tudo isso vem o nosso entretenimento, onde nós nos relacionamos socialmente com os nossos amigos, com nossos colegas, vamos participar de atividades que proporcionam para nós um certo prazer. Então, se a gente for relacionando tudo aquilo que nós realizamos no decorrer da nossa vida, no dia a dia, que numa certa fase nós aprendemos tal coisa, numa outra aprendemos outra, a gente começa então a mapear as nossas ações aqui no nosso mundo. E nós vemos que todas essas atividades nos fornecem, de alguma forma, estímulos para que nós sigamos numa determinada direção. Se é um estímulo vicioso, que para nós provoca uma certa satisfação, e nós sabemos que nem todos são assim. Tem pessoas que sentem, por exemplo, prazer no álcool, prazer nas drogas, prazer no fumo, prazer na violência. Tem outros que não se sentem atraídos por isso. Outros sentem atração pela cultura, outros sentem atração pelo trabalho, pelas atividades caritativas. Cada um sente prazer de alguma forma. Então, através das práticas do nosso dia a dia, a gente vai começando, então, a fazer uma radiografia de nós mesmos. Essa radiografia de nós mesmos significa que nós estamos nos conhecendo. Eu gosto mais disso do que daquilo, eu tenho tendência para isso, não tenho tendência para aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente também vai pesando esses valores, sabendo se eles são positivos, se eles são construtivos, ou se eles são negativos e muitas vezes até destrutivos. E quando nós fazemos essa radiografia, a gente começa então a nos perguntar: bom, eu já sei quem eu sou, já sei do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem, do que me faz mal. E o que eu faço a partir daí? Aí então a gente começa a tomar consciência da nossa imortalidade, dessa essência espiritual da qual todos nós participamos. E para que consigamos viver espiritualmente de um modo produtivo, que consigamos nos elevar nessa escala que nos aguarda, esses estímulos do dia a dia vão então nos impulsionar, ou para cima, nos ajudando nessa elevação, usando essa comparação de para cima e para baixo, né? Ou vai nos afundando cada vez mais. E quando nós perdemos a nossa referência, a gente pensa assim: bom, eu desejo ser uma pessoa melhor, mas eu não sei como fazer isso. É aí então que, dentro desse ambiente espiritual que nós vivemos, desses aprendizados, a gente começa então a buscar as nossas referências, que são aquelas pessoas, aqueles indivíduos, aquelas personalidades que em algum tempo trouxeram para nós um exemplo de conduta que nós consideramos o ideal, consideramos o adequado, embora tenhamos ainda um pouco de dificuldade para compreender exatamente como viver aquela vida e como se sentir feliz vivendo aquela vida. Nós somos as autoridades morais, Filomena, exatamente. Então nós temos ali para nós, Jesus é a nossa referência? Sim. Quando nós estudamos no nosso livro Depois da Morte, e vimos ali algumas
culturas do passado, nós tivemos também outras personalidades que também foram referências para outras culturas, para outras sociedades. Então olham, cultuam, adoram e pensam, essa é a nossa referência de conduta. É aquilo que eu quero ser, é naquilo que eu quero me transformar. E aí então a gente aproveita aquela radiografia que nós fizemos de nós mesmos e começamos então a fazer comparações. Isso que eu gosto não é saudável, porque aquele exemplo do que é a saúde entra em choque com aquilo que eu gosto. Então eu tenho duas opções. Ou eu ignoro aquilo tudo que eu vivo, que eu preciso viver, ou eu trabalho para essa transformação. Eu não sei se vocês assistiram a um filme chamado Matrix. Obviamente todos conhecem, mas eu não sei se todos assistiram. Tem uma passagem interessante, o filme faz uma comparação de pessoas que vivem, né, sonhando, aquele mundo de sonhos de uma realidade paralela, enquanto seus corpos físicos são sugados, né, nas energias para a manutenção dessa matrix, né, desse corpo cibernético. Então eles vivem essa ilusão, e alguns desses indivíduos conseguem despertar dessa realidade virtual, né, ou desse mundo virtual, para poder viver depois a realidade, a difícil realidade do dia a dia. E eu me recordo de uma passagem interessante em que o indivíduo vivia esse despertamento. Ele tinha sido retirado desse mundo virtual e ele já estava consciente dessa realidade. Mas então ele fez um acordo com aqueles que eram os representantes desse mundo cibernético, dizendo assim, eu ajudo vocês a destruírem os inimigos, e em troca vocês me colocam de volta na Matrix para que eu possa viver essa fantasia até o fim dos meus dias. Então, na verdade, o indivíduo desejava, em vez dele sair daquela realidade e trabalhar para que ele se transformasse, bem como a sociedade onde ele vivia, ele fez o caminho contrário. Ele queria continuar vivendo a fantasia. Então eu quero que vocês me coloquem de volta, sendo uma pessoa rica, famosa, poderosa. Aí o pessoal falou, tá bom, a gente te dá isso que você quer. Então ele fez essa opção. E aí nós fazemos uma comparação com aquilo que acontece no mundo espiritual. Muitos de nós, habitando o mundo espiritual, também pensamos assim. Nós olhamos assim, bom, a minha realidade é que eu sou um indivíduo imaterial. Eu sou uma consciência, eu sou uma inteligência do universo. E a única coisa que eu tenho, de fato, que me pertence, são os meus valores e os meus conhecimentos. Nada mais. Não importa o corpo físico que eu já tive, não importa qual foi o patrimônio que eu construí, não importa qual foi a posição que eu ocupei. O que importa é simplesmente quem eu sou. Só que muitas vezes, quando a gente começa a se olhar no espelho, e a gente vê que todo esse tempo que nós vivemos foi um tempo que foi improdutivo, quando nós nos perguntamos assim, quem nós somos, nós vamos nos dar conta que nós não somos muita coisa. Simplesmente porque nós não construímos muitas coisas dentro de nós. Porque tudo que nós vivemos fazia parte de um mundo ilusório. Fazia parte de uma realidade paralela, de um mundo virtual, que não é real. Porque nós vivemos assim, eu quero ser importante. Mas você quer ser importante para quem? Sendo que você não se transformou numa pessoa importante para si mesmo. Eu quero ser uma pessoa que tenha grande patrimônio. Que diferença isso faz se esse patrimônio não me pertence? Basta simplesmente o sopro da morte para que nós sejamos abatidos, sejamos arrebatados desse mundo material e tudo fica para trás. Então muitas vezes no mundo espiritual nós dizemos assim, eu não vejo a hora de reencarnar, porque eu quero fazer um planejamento reencarnatório que tenha tudo aquilo que tem de maravilhoso. Eu quero ser uma pessoa fisicamente bela para ser admirada e desejada pelas pessoas. Eu quero ser uma pessoa rica, onde eu possa desfrutar de todo o conforto que eu tenho. Eu quero ser uma pessoa que seja famosa, onde todos vão me idolatrar e me invejar. Sendo que, na verdade, eu sou um espírito. Um espírito que precisa transformar-se a si mesmo. E não simplesmente viver desses recursos exteriores para que possa se sentir feliz. E é claro que eu estou falando isso para vocês, nessa teoria, nesses ensinamentos preciosos que os espíritos nos trazem,
Mas certamente, se eu pudesse programar a minha reencarnação, com toda a liberdade, eu teria escolhido todas essas atribuições, para que eu pudesse viver feliz, bonito, famoso, rico, poderoso, inteligente. Quem não gostaria de viver isso? Faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente sai dessa realidade do mundo espiritual e a gente volta para o nosso cotidiano aqui no mundo físico, nós queremos, sem dúvida nenhuma, o conforto, a tranquilidade, o bem-estar, porque isso é uma necessidade física que nós temos. Estarmos no mundo físico, sabendo que o mundo físico exige de nós alguns atributos para que a gente possa ter essa alegria, essa satisfação, todos nós, consequentemente, buscamos essa satisfação. Se eu tiver uma conta bancária com bom recheio, certamente eu vou ter muito mais conforto, muito mais liberdade do que outros que não possuem. Se eu tiver um corpo físico saudável e belo dentro dos padrões da sociedade, certamente eu vou ter uma vida muito mais interessante. Então por isso nós buscamos, nós não temos ainda condições de dizer assim, não precisa me fazer bonito não, porque eu estou feio eu sou feliz. Quem aqui no mundo físico consegue ser feio e feliz ao mesmo tempo? Consegue ser pobre e feliz ao mesmo tempo? Consegue ser insignificante para a sociedade e feliz ao mesmo tempo? São raríssimos, somente aqueles espíritos mais evoluídos que certamente conseguem buscar isso tudo. Agora, essa satisfação espiritual que o Hermes colocou, isso é algo que nós ainda não conseguimos absorver. E quando Jesus trouxe aquela passagem para nós dizendo assim que a felicidade não é desse mundo, essa felicidade não ser desse mundo significa que a felicidade espiritual é algo que aqui na matéria nós não conseguimos ainda alcançar. Nós comentamos essa semana, quando nós falamos que nós estudamos sobre a nossa essência espiritual, mas nós não vivemos como espíritos porque nós estamos ainda muito ligados ao mundo físico. Então é natural que nós tenhamos essa confusão, essa dificuldade para alcançar aquilo que está longe da nossa compreensão. André colocou, o problema é quando a conta bancária passa a ser o principal objetivo de alguém. De um modo geral, a gente acaba vivendo em função disso, né, André? Porque você trabalha preocupado em deixar tudo em ordem, em fazer com que as coisas sejam confortáveis. Então, o mundo físico exige de nós, mas a grande questão que eu coloco para vocês não é você simplesmente abrir mão das suas ambições profissionais, das suas ambições pessoais de um modo geral. É como você busca essas ambições. Porque se você vive em função desses atributos, certamente você se perde interiormente. Agora vamos supor que eu tenha, por isso, seja um profissional. E sendo um profissional, eu digo assim, olha, eu tenho condições de alcançar grandes conquistas, eu tenho condições de ter grandes realizações. Então eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho para exercitar esses valores que eu tenho. Esses valores que fazem parte desse meu crescimento. Se eu estou no meio das pessoas, muitas vezes a gente pensa assim, eu quero que todas as pessoas me vejam como alguém importante. Então nós queremos que venha alguma coisa de fora para dentro. Mas quando eu começo a trabalhar esses valores e aplicar isso nas minhas relações de fraternidade, de compreensão, de tolerância, de solidariedade, de caridade, em qualquer ambiente onde eu esteja, e começo a colocar isso em prática, eu vou começando a me tornar importante, não porque eu queira, mas porque isso se torna um reflexo daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu fiz. Se eu busco conhecimento através da minha instrução, muitas vezes nós buscamos títulos acadêmicos, porque eu sou formado em tal faculdade, porque eu tenho meu mestrado, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho isso, tenho aquilo. A pergunta é, do que te serve esse conhecimento, além dos títulos que você obteve? Se eu tenho esses valores, eu vou pegar esse conhecimento que eu tenho e vou começar a transformar o mundo onde eu me encontro. Se tem pessoas que são próximas a mim, eu vou transferir esse conhecimento e fazer com que elas busquem esse mesmo conhecimento também. Então nós vemos assim que, onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo também, e onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, todas as vezes que nós aplicarmos esses valores, nós vamos sempre fazer bom proveito disso tudo. Eu posso, por exemplo, gostar de futebol? Claro que você pode gostar, mas se você fizer isso, sentir esse prazer de uma forma equilibrada e respeitando os outros, você vai fazer com que todas as pessoas observem que tudo aquilo que nós fazemos também pode ser de uma forma respeitosa. Eu não preciso necessariamente me tornar um ermitão,
me esconder no alto de uma caverna, dizendo assim, para eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter que me esconder de todo mundo, que era o que faziam os antigos monges, que nós estudamos no livro Depois da Morte. Os monges tibetanos, por exemplo, quando eles perceberam que os valores do mundo poderiam contaminá-los, e eles queriam desenvolver dentro de si mesmos os valores espirituais, eles se esconderam nos mosteiros no alto do Himalaia. E viveram isoladamente uma vida de adoração. E foi aí que Kardec perguntou qual é o valor da vida de adoração. Os espíritos, nenhum, porque você não produz nada. Então, na verdade, se nós nos isolarmos, significa que egoisticamente nós queremos nos transformar em pessoas de bem sem fazer o bem. Nós queremos nos elevar espiritualmente sem fazer nada. Então a nossa vida, por exemplo, a nossa vida social, a participação da nossa sociedade, a participação no desenvolvimento da empresa que nós trabalhamos, na família, na escola, no centro espírita, qualquer coisa que nós fazemos, se nós temos essa visão de que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar para que eu me torne uma pessoa melhor e contribua para que as pessoas que convivam comigo, através do meu exemplo, também se transformem, aí sim eu vou poder chegar no mundo espiritual e dizer assim, eu consegui me transformar e ajudar o mundo na sua transformação. E isso fez com que a minha passagem no mundo físico se tornasse de uma forma produtiva. E essa foi a minha grande conquista, porque eu cheguei numa condição, trabalhei intensamente durante grande parte da minha vida, quando eu adquiri essa consciência, quando eu saí desse mundo dos mortos, né? Quando eu despertei, conforme o texto que nós estamos estudando, e aí nós percebemos que nós saímos aqui do mundo físico melhores do que quando nós chegamos. E esse é o sentido da vida. Precisamos fazer a diferença, ainda que seja uma pequena diferença, Andréia. Porque nós temos uma dificuldade muito grande. A gente sempre faz muita comparação. E esse talvez seja o maior mal que nós tenhamos dentro de nós. Nós queremos ser o que o outro é e fazer o que o outro faz, sem considerarmos as condições de cada um. Algumas vezes nós temos uma programação reencarnatória que diz o seguinte: a sua capacidade de trabalho vai ajudar a transformar aquele pequeno ambiente onde você vive, aquele pequeno mundo onde você vive. Mas muitas vezes o compromisso que você tem não é com a sociedade, é um compromisso que você tem com você mesmo e com a sua família. Muitas vezes o seu compromisso é uma luta pessoal. Aquilo que você fizer, que conseguir refletir positivamente à sua volta, é uma consequência natural daquilo que você fez. É o lucro, vamos dizer assim. A sua programação, vamos imaginar a seguinte analogia. Eu gosto de fazer analogia. E a gente vê por isso que Jesus usava muito parábolas. Porque é mais fácil nós usarmos parábolas e comparações para entender uma realidade. Vamos pegar a seguinte situação. O meu objetivo é entrar num navio naquele porto e depois de tanto tempo, o meu objetivo é chegar naquele outro porto. Esse é o propósito da minha vida. Sair desse local e chegar naquele outro local. Aquilo que eu faço durante essa viagem, o modo como eu me comporto com os outros passageiros, se eu sou um passageiro solidário, se eu sou um tripulante participativo, se eu sou alguém que contribui para que essa embarcação chegue do outro lado melhor, isso é lucro. E é isso que vai fazer com que, durante essa minha viagem, saindo de um ponto A até o ponto B, faz com que eu me transforme nessa transição para chegar do outro lado. Então a gente vê qual é o sentido da vida. Meu sentido é lutar contra um vício pessoal que eu tenho. Ótimo. Então a minha luta é uma luta íntima. Se eu puder trabalhar positivamente para fazer que durante essa luta eu consiga ser produtivo, isso mostra que a minha existência valeu a pena. Fora isso, se eu conseguir lutar contra esse vício e conseguir superar essa dificuldade, quando eu falo vício nas mais diversas situações. Não é apenas vício químico ou vício físico, como a gente conhece. Às vezes é um vício, um hábito de crítica, é um hábito de agressividade, é um hábito de pessimismo. Isso são viciações. O vício é sempre negativo. Tudo aquilo que nós temos vícios físicos, vícios químicos, vícios morais, vícios psicológicos, tudo isso são vícios. Então todos nós, de um modo geral, reencarnamos com o propósito de lutar contra essas tendências negativas. Porque isso significa a busca do nosso aperfeiçoamento, porque esse é o sentido da nossa vida. A busca do nosso aperfeiçoamento pessoal. E para isso nós precisamos fazer o quê? Tirar as imperfeições,
Graças à ciência, né, Kalinkov? Bom dia. Então nós temos que essa busca, né, dessa transformação. Mas de que forma que nós vamos fazer isso? Quando nós despertamos desses mortos, quando a nossa consciência se expande e eu começo a perceber que eu faço parte de uma comunidade que vai muito além daquela sociedade material e física que eu vivo, a minha vida se transforma. E é aí que nós fazemos a diferença. Do contrário, nós faremos parte daquela manada que segue para um lado, segue para o outro. Nós já vimos nesses documentários que mostram aqueles bandos, né, em que as aves vão para um lado, vão para o outro, aqueles cardumes em que os peixes vão para um lado, vão para o outro, aquelas manadas em que os animais simplesmente seguem os seus instintos. Se nós fizermos parte disso, significa que nós não temos consciência da nossa realidade. Esses animais não têm, eles fazem parte de uma consciência coletiva que estão se desenvolvendo individualmente, como princípios espirituais, para chegar um dia em alguma coisa que eles nem fazem ideia. Nós, enquanto sociedade, também fazemos parte disso. As grandes migrações, até mesmo as grandes convivências, né, Zé? Nós tivemos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais aqui no Brasil, de ontem para hoje, algumas manifestações sociais, protestos contra a Copa do Mundo, protestos contra salários injustos, contra a falta de moradia, protestos dos mais diversos. Tem gente que protestava por protestar. Chegamos também àqueles que quebravam, aqueles baderneiros que faziam e aconteciam. Nós percebemos que muitas pessoas, quando você briga por um salário, na verdade você briga por um salário não apenas pelo salário em si. Quando você fala assim, eu estou lutando conscientemente pela dignidade do ser humano e pela dignidade do profissional. Porque eu sei que se aquele profissional for bem assistido, ele vai ser uma pessoa melhor. Ele vai ser uma pessoa de bem, uma pessoa que vai contribuir para os seus alunos, para a instituição educacional, para o país onde ele vive. E tem muitos que protestam por salário dizendo assim, eu ganho pouco, então por causa disso eu não vou trabalhar direito. Aonde está a sua consciência social, profissional e espiritual numa condição dessa? Então nós vemos que nós podemos fazer muita coisa. O voto, por exemplo, alguma coisa que eu sempre falo para vocês, e a gente ainda vai trabalhar esse assunto aqui, o espiritismo e a política. O voto, por que você vota? Eu voto porque eu sou obrigado. Mas você já pensou na responsabilidade que você tem de fazer com que o mundo que você vive, as pessoas que convivem com você, tenham uma condição melhor para viver se você participar ativamente disso? Ah, mas eu não tenho um candidato certo. Já é uma outra história. O importante é você ter consciência de participação social. Então nós temos que ir além daquilo que nós buscamos individualmente. Temos necessidades pessoais, sem dúvida nenhuma. Mas se nós trabalhamos pelo coletivo, e o coletivo trabalha com todo mundo, todos nós crescemos. Luigi colocou para nós, né, quando a ajuda não é solicitada, pode mudar o seu caráter, passando ao dia imposição. Não. A gente trabalha dentro das possibilidades, Luigi. O importante é assim, eu tenho vontade de fazer com que o mundo se torne melhor. As condições em que nós encontramos para que esse mundo se torne melhor já é diferente. Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter ali a caridade, o respeito pelo próximo. Muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada. Mesmo que ela não queira ser ajudada, conforme Emmanuel trouxe para nós aqui. Olha só a passagem que ele trouxe, que bacana. A primeira fase é aquele que dorme. É aquele que não tem consciência nenhuma do sentido da sua vida. Tá. O segundo, chega porém um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Então as pessoas dizem, eu acredito em Deus, Deus me ama, eu amo a Deus, mas a vida fica nisso. Toda aquela participação que eu falei para vocês, participação para fazer com que o mundo se torne melhor, não acontece. Porque eu vou para a igreja, eu vou para o centro espírita, eu faço as minhas preces, eu pago as minhas penitências, eu participo dos sacramentos e todos os rituais. Mas e daí? O que você faz além disso? Nada mais é do que uma vida contemplativa. Então Emmanuel coloca, isso no entanto não é suficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho certeza que um dia isso vai mudar. E o que você faz para isso? Olha, por enquanto nada. Então nós temos que trabalhar.
Agora, complementando essa colocação que eu trouxe para vocês, esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão de que o mundo tem que se transformar, mas eu sei que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua compreensão, então eu posso não impor a ele essa transformação, mas o meu exemplo vai influenciá-lo de alguma forma. Usando aquela frase que eu adorei ter conhecido, muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa vai ler na vida. Ou seja, é através do nosso exemplo que ele vai compreender o sentido da vida. Que ele vai dizer assim, a partir do momento que ele esboça uma admiração, dizendo assim, realmente você é uma pessoa diferente. Isso já mostra para ele que o mundo não é como ele pensava, quando ele vive aquele endurecimento. Porque as pessoas não nascem com o coração endurecido. Elas se transformam em pessoas endurecidas pelas experiências difíceis que elas viveram. A gente não sabe quem ela encontrou, quais foram as experiências que ela viveu, quais foram as dores que ela sofreu. Então ela se transformou naquela pessoa. E para quebrar essa casca que foi criada em torno dela, há a necessidade de um trabalho de amor muito profundo. E o nosso trabalho de amor pode ser silencioso simplesmente através do exemplo. Simplesmente através de uma ação generosa. Isso é o que vale para todos nós. Então, meus amigos, acordar e erguer-se. Esse é o nosso ensinamento de hoje, aqui desse nosso texto do livro Fonte Viva, que é o número 66. Depois leiam de novo para fazer a lição de casa. E pensemos nisso. Fazer com que a nossa participação, onde quer que nós estejamos, se você estiver num restaurante e você recebeu o atendimento de um garçom, de um atendente, e você der um sorriso em troca, você fez a vida dele melhor. Se você está no trânsito e você tem generosidade, compreensão e paciência, você está transformando o mundo numa situação melhor. Se você trabalha ativamente em qualquer processo coletivo, e você tem essa consciência de que a sua participação pode transformar aquilo em algo melhor, você está sendo produtivo. Então que nós façamos da nossa vida sempre uma vida de ações produtivas para que a gente possa se transformar, porque é através do exercício moral que nós nos aperfeiçoamos moralmente. Tem Copa do Mundo chegando, tem Olimpíada chegando, e a gente sabe que a preparação desses atletas se dá através do contínuo treinamento de aperfeiçoamento de suas técnicas. Moralmente não é diferente. Se você não trabalha moralmente, como é que você quer se aperfeiçoar moralmente? André colocou, por vezes nem imaginamos o sofrimento de alguém com aspecto endurecido. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, André, falando sobre as doenças da alma. A gente nunca sabe que caminho as pessoas trilharam para chegar até ali. Mas certamente, se ela não tiver ajuda, ela não vai conseguir se transformar. Sejamos nós, então, aquela mão que se estende, aquele sorriso que ilumina, aquela voz que acalma, o abraço que aquece. Fechando por aqui, então, meus amigos, eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós. E daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, Leonardo escreveu: alguns dizem que a perversidade do criminoso está no seu distúrbio psicológico. Outros atribuem a uma força maligna que atua na mente do criminoso, que conduz a praticar o crime. É uma somatória. É uma somatória, Leonardo, quando coloca o indivíduo que se transformou num indivíduo desequilibrado, numa pessoa egoísta, numa pessoa agressiva, mais as influências que ele recebe não apenas do mundo espiritual, mas do mundo físico. Quando a gente começa a ter um entendimento da complexidade que é nós estarmos aqui, trazendo essa bagagem de virtudes e imperfeições, infelizmente mais imperfeições do que virtudes. E quando nós temos aqui a compreensão de que todos nós nos influenciamos mutuamente, a gente começa a ver o mundo de um modo diferente. Você olha um indivíduo mascarado
que joga uma bomba, que queima um ônibus na televisão, e você não vê o criminoso. Você, no indivíduo, vê um indivíduo perturbado, um indivíduo desequilibrado, agindo de uma forma completamente cega, sem ter noção das consequências do que ele está fazendo. E quando nós julgamos e nós condenamos, nós agimos da mesma forma, só que com uma intensidade diferente. Agora, quando nós olhamos para aquela pessoa que está presa, algemada, o traficante de drogas, o assassino, e a gente vê ali um espírito perturbado que provocou sofrimento e que vai sofrer, nós começamos a ver o mundo de um modo diferente. E quando nós transformamos o nosso sentimento para essas pessoas, por essa compreensão que nós temos, nós já estamos contribuindo para que o mundo seja diferente. Sejamos então produtivos. Quando nós nos colocamos na condição de discípulos de Jesus, o discípulo é aquele que trabalha seguindo o exemplo do Mestre. Sejamos então esses bons discípulos. Devemos ter muita compaixão, paciência, compreensão, caridade principalmente. Caridade é o sentimento fundamental, porque a caridade envolve tudo isso. A caridade é a somatória das melhores virtudes que um ser humano pode ter. Sejamos caridosos então. Fechando por aqui,